Fala comigo, cansado de lutar. Você falou igual a gente cansado. Então vamos lá, 1, 2, 3. Cansado de lutar. Aposto, mas a palavra cansado eu me senti assim no clima, né? Cansado de lutar. Abra comigo num texto que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 37. Um texto muito conhecido que talvez seja antagônico ao que eu estou falando hoje. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre aqueles que são vencedores, mas que talvez estão cansados de lutar. Essa mensagem, querida, ela não é só para aquele que está vivendo um dia mau, vivendo uma crise, vivendo um momento difícil. Essa mensagem é para todos nós, até porque você pode estar no auge hoje, mas saiba de uma coisa, existem momentos que entra um cansaço. E Deus hoje vai te dar 3 estratégias para que você possa permanecer em Deus e possa vivenciar teu ministério, tua vida, tua fé cristã sem desistência. Você está proibido de desistir. Vamos falar? Eu estou proibido de desistir. Para o irmão do lado, você está proibido de desistir. Cansado de lutar. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como viver em um ambiente de vencedores, quando a minha vida é uma vida de derrota? Como que a gente consegue estar em um ambiente onde pessoas estão declarando vitória, declarando suas conquistas, muitas vezes até mesmo o sucesso, sendo que a sua vida, ou a minha vida, ou de alguns, é uma vida de tanta luta, de tantas circunstâncias difíceis? É uma pergunta muito simples, mas só pense sobre ela. Como você se vê? Como você se vê? Como você se vê? Porque às vezes você pode se ver como um campeão, né? Até porque você aprendeu, né? Campeão, vencedor. Você canta, você declara a palavra, você aprendeu a todo dia declarar as verdades de Deus, mas não é o que você está falando. Eu pergunto como você se sente. Como um campeão que vence quase todas as lutas, ou como um perdedor? Alguém que talvez vive lutando, mas nunca parece conseguir vencer os problemas, porque você luta, você está aqui na igreja, você está se lançando hoje, ou você já há algum tempo está nesse lugar, ou nos vendo, e você tem aprendido, você está replicando, mas lá dentro não está acontecendo. Você está falando o que te ensinaram, mas lá dentro nada muda. Você está crendo na palavra, mas a sua vida na realidade não está condizendo com o que você está crendo, ou mesmo está declarando todos os dias. Aqui é uma questão muito importante, porque uma pessoa, ela pode se sentir deixada para fora, colocada para baixo, deprimida e muito atrás em relação aos demais que estão à sua volta. É como se você olhasse a sociedade à tua volta, não só dentro de uma igreja, mas a sua vizinhança, a vida, pessoas que você conhece, e você se olha e fala: meu Deus, parece que eu estou sendo deixado para trás. Parece que a minha realidade ela é totalmente fora, e eu tenho que manter um nível de aparência ou de declaração, mas na verdade estou cansado de lutar. A palavra de hoje, querido, não é para aumentar a sua luta, nem fazer você desistir. É para você continuar a lutar e vencer. Diga amém aí. É para você não desistir de lutar, porque essa palavra ela tem uma intenção: acender uma chama que ninguém pode apagar, uma chama do Espírito de Deus, que não vai queimar fora, vai queimar dentro de você, que vai mover no teu espírito, que vai lhe dar vitória, mesmo que você esteja cansado de lutar. Você veio no lugar certo, no momento certo, num momento extraordinário. Pode celebrar aí, pode fazer barulho sim. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. É uma chama que Deus vai colocar em você. Você sabe que uma pessoa, quando ela é muito autoconfiante, ela passa isso para a gente. Às vezes você nem conhece a pessoa. No trabalho, inclusive às vezes você tem uma situação, você procura essa pessoa porque ela demonstra uma autoconfiança nas suas ações, na sua fala, até mesmo na sua fisionomia. Ao mesmo tempo,
nós percebemos que algumas pessoas têm uma autoimagem extremamente negativa. De longe você já percebe, está chegando fulano. Porque normalmente, não só na sua imagem, mas as suas palavras, o seu gesto, a sua forma de agir, é o que ela passa para as pessoas. É inevitável a gente projetar o que a gente sente acerca de nós mesmos para as outras pessoas. Nós podemos até esconder uma imagem por um tempo. O tema de hoje é cansado de lutar, mas o texto é que nós somos mais que vencedores. São duas coisas antagônicas, mas como se eu sou mais que vencedor, eu posso estar cansado de lutar? Por isso, porque você que vence, pode chegar um instante da tua vida que você tem uma perda. E essa rotina, esse caminho de altos e baixos, chega uma hora que você diz, meu Deus, que céu que não chega, que isso, parece que não acaba as batalhas. Eu saio de uma, de repente parece que está tudo bem e vem uma outra batalha. É inevitável que as pessoas vejam em você o que você está vivendo. A gente até consegue, às vezes, passar uma imagem positiva, mas quem caminha conosco, com o tempo, com a convivência, frequentando uma célula, chega uma hora alguém pergunta, o que está acontecendo com você? E a pergunta não é para se intrometer, a pergunta é para tentar te levantar, para tentar te ajudar. E você vai perceber comigo hoje que você não é o único. O texto que Paulo está dizendo aqui, usando na verdade, ele usa uma palavra mais que. Essa palavra mais que significa muito além da medida. Mais que vencedor, mais que sem comparação com qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Você é mais do que tudo isso, você está acima de tudo isso. Mas apóstolo, essa é a promessa, mas e a minha realidade? Você precisa saber hoje 3 coisas que eu vou lhe ensinar. Quem quer saber o que Deus quer te ensinar? 3 coisas que podem parecer simples, mas elas fazem exatamente parte de uma caminhada, de um entendimento que o Senhor quer trazer a você. Eu não gosto muito de negativas, não gosto. Os meus tópicos normalmente eu gosto de positivo, mas eu vou te ensinar 3 negativas, que é: não projete sua imagem errada, não apague o fogo do Espírito e não deixe de congregar. Vamos falar comigo? 1, 2, 3. Não projete sua imagem errada, não apague o fogo do Espírito, não deixe de congregar. Apóstolo, achei interessante, não deixe de congregar. Você vai perceber que o que vai lhe fazer forte é a posição que você toma diante de Deus em relação a esses 3 assuntos que eu quero falar hoje. É claro que um tema como esse, nós poderíamos ter 7 assuntos, 10, 12 dicas, mas eu diria para você que essa tríade, ela vai dar a você uma condição, uma capacidade de você suportar o dia mau. Seja você uma pessoa que está frequentando aqui há muito tempo, seja alguém que está visitando pela primeira vez, acredite, essa palavra é para você. Deus lhe trouxe aqui para lhe preparar para os próximos dias e para a sua vida. O primeiro nível é: não projete a sua imagem errada. Eu já te perguntei como você se vê, porque a maneira como você se vê ou vê a si mesmo é muito importante, porque vai afetar na maneira que as pessoas veem você. Não adianta você, como um vendedor, um gerente, um trabalhador, um pai, um influenciador, seja qual for, um professor, por mais que você tente ser 2 pessoas no seu trabalho e na sua casa outra, as pessoas vão lhe ver como você se vê. E às vezes você trabalhou em tudo, trabalhou na roupa, trabalhou na linguagem, trabalhou no treinamento, você se organizou em todos os níveis, mas você não está percebendo que a maneira que você se vê, ela denuncia as suas fraquezas, denuncia o medo que você tem da vida, e isso acaba que afeta nos seus resultados. O meu tema não é hoje, quarta que eu tenho falado sobre empreendedorismo, gestão e esses assuntos assim. Mas se você perceber, muitos profissionais não conseguem resultado, por mais capazes que são, porque eles não se veem como vencedor, eles se veem como um perdedor. E o fato da Bíblia dizer que você é vencedor, essa Bíblia está dizendo, ela está certa. Agora, apóstolo, qual essa distância entre o mais que? O mais que vencedor parece que passou longe de mim. O mais que vencedor bateu na porta do vizinho. O mais que vencedor tocou o meu colega, porque não chegou até mim. Unção nunca erra endereço, muito menos profecia. Se você recebeu a palavra, você é, porque Deus diz, e se Ele diz, você é. Pode ser mais alto, se vai ser para o Senhor, pode ser mais alto. Agora,
que eu tenho que fazer? Pare de se olhar para si como um perdedor passando dificuldades. Pare de se ver dessa forma. Tem gente que nem só se vê, ele fala o tempo todo, ele declara o tempo todo. A linguagem dele o tempo todo é de odó, né? Odó. E a grande verdade, e eu repito o que às vezes digo aqui, é que todo mundo tem uma história. Se você contar a tua, eu conto a minha. E aí você vai começar a perceber que do teu lado tem gente com as mesmas batalhas, ou algumas até piores que a sua. Está com essa carinha bonita aí? Ok, mas lá dentro está uma guerra. Mas ele decidiu ser vencedor. E a decisão te faz vencedor. Porque assim como me vejo, assim eu serei. Assim como Deus me vê, assim eu serei. Isso não é uma palavra positiva, isso é Bíblia. Só que nós cristãos, às vezes nos esquecemos da fonte que rege a nossa vida. Nós não somos regidos pelo Google, não somos regidos pelos influenciadores, somos regidos pelos livros de autoajuda. Nós somos regidos pela palavra de Deus. E quando eu vou na raiz, eu vou descobrir quem eu sou. Por mais que eu não estou me sentindo, não se trata de sentimento, se trata de quem Deus diz que eu sou. Então, independente do que você passou, independente do que você esteja passando, você tem que começar a se olhar com os olhos de Deus. Eu falava para Deus essa frase, e eu acho que entre eu e Ele eu dizia assim: eu te amo sempre. Porque eu dizia para Ele no meio desse louvor, porque eu falava: Deus, eu te amo até no dia mal, eu te amo por tudo que passei, me vê não sei qual foi a sua experiência hoje, ou se não teve, não tem problema, fica à vontade, mas me veio umas cenas da minha vida, assim, relâmpagos, de passagens na hora da adoração. Eu chorei muito porque era como se Deus estivesse me levando no passado, me levando nas minhas lutas, me levando nas minhas dificuldades, e eu dizia assim: eu te amo sempre, te amo, mesmo ali eu te amei aqui, continuo te amando, não sei o que vai ser o amanhã, mas eu amo estar na tua presença. Então não adianta chegar e dizer: mas eu tenho minhas lutas. Tem, ok. Estou cansado de lutar. Ótimo, você veio no culto certo. Mas a grande questão é que você tem que começar a se ver como Deus o vê. Isso vai mudar como os outros te veem. Muitas pessoas lhe veem como coitado. Apóstolo, eu não. Ok. A carapuça não serve no abutor. Mas muita gente se vê como coitado. Muita gente se porta como coitado. Muita gente até se acostumou a criar esse ambiente de tanque emocional, onde as pessoas olham para você e toda hora tem que dar uma palavra de encorajamento para te levantar, porque parece que você viciou nisso. Você precisa do tapinha nas costas, você precisa do elogio. Eu sempre digo que pessoas que vivem de elogio têm prazo de validade. Porque elas não conseguem suportar um ambiente muito tempo, um emprego muito tempo, uma igreja muito tempo, uma família muito tempo. Por quê? Porque chega o dia que não vai ter elogio. Chega o dia que ninguém vai olhar para você com cara boa. Mas você sabe quem você é, está resolvido dentro de você, e você simplesmente caminha, vamos para cima, né? Essa é a palavra desse ano. Então a ideia aqui é o seguinte: mude sua história, mude sua vida. Fala comigo: mude sua história, mude sua vida. Só vocês? Deixa eu entrar dentro de você de novo. Você sabe que isso é uma verdade, que eu fui impactado essa semana na leitura que eu fiz, porque ela tem um ponto de vista extremamente, uma raiz bíblica, que eu tenho uma história, sim, mas eu posso mudar minha história, até porque mudou. Quando Jesus entrou na minha vida, você que vai batizar hoje, você lançar, você que veio para este lugar, o dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele mudou teu nome, Ele mudou tua história, mudou teu destino. E quando eu mudo a minha história, eu mudo minha vida. Então aqui, mudar a sua história, mudar a vida, seja lá qual for a sua história, ela vai dar forma à sua vida. À medida que você vai contando a sua história: apóstolo, mas eu vou ter que inventar uma história? Não. Você não precisa inventar uma história. Você precisa olhar a tua história na perspectiva de Deus. A história é a mesma, mas a perspectiva não. Você vai olhar aquele mesmo acidente, aquela mesma tragédia, aquele mesmo dia maravilhoso, aquele mesmo ambiente, aquela mesma situação de humilhação. Mas olhe como Deus te olhando do céu. Aquele que conhece o amanhã e não só aquele momento. E você vai ver que no outro dia, na outra semana, as coisas foram se movendo. Você começou a perceber que Deus estava ali, que o Senhor permitiu coisas, situações que às vezes podem ter sido ruins, mas que Deus vai construindo quem você é hoje, porque Ele tem planos com você.
Ele tem planos com o teu futuro. Ele tem projeto com a tua vida, meu irmão. Então construa a tua história. Você sabe que algumas pessoas, elas são viciadas em reviver as próprias histórias de dor, até que isso se torne uma prisão o quê? Mental, impedindo-as de atingir o seu potencial. Existem pessoas, eu falo pela minha experiência, que elas se viciaram nisso, porque elas chamam a existência, porque eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Por que a Bíblia diz isso? Porque o teu cérebro não precisa fazer força para lembrar das coisas ruins. As coisas ruins, elas vêm sem você precisar fazer ele lembrar delas. Mas as coisas boas você tem que exercitar. Você tem que lembrar. Você tem que fazer de vez em quando pensar, meu Deus, o que eu tenho de bom aqui nessa história? Meu casamento está passando por uma crise, mas deixa eu me lembrar dos momentos bons que eu passei no meu casamento. Porque os ruins, você nem fazer força. Eles vão aparecer sem você pedir. Então eu preciso trazer essa imagem, porque algumas pessoas viciaram em reviver. Deita no sofá e fica lembrando. Meu Deus, já está difícil a vida fazendo essa lembrança, meu irmão. Tem gente que está viajando, tem tanta coisa para você fazer enquanto viaja, sozinho, em vez de orar, ouvir uma boa música, olhar a paisagem, começa a amargurar, porque viciou em reviver o dia mau. E cada vez que você vive é como um veneno que vai aumentando na sua alma, e você não consegue se livrar de um pensamento que você está alimentando todos os dias, todo o tempo na tua vida. Todos nós temos parte da vida que moldam ou vai moldando a forma do que nós de verdade aparentamos ser. Todos nós. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual delas está se desenvolvendo agora? Preste atenção. Todos nós, a pergunta é como você se vê. O primeiro não é não projetar a sua imagem errada. Porque uma das coisas que faz você estar cansado da luta é porque você está projetando a imagem errada a seu respeito. E o grande detalhe é que todos nós temos jornadas, temos ciclos, nós temos fases da vida. A grande questão é que nós somos moldados por aquela que mais nós trazemos à tona. Qual é a cena, qual é a imagem que mais você está alimentando? Antiga ou presente ou perspectiva de futuro? Que você está alimentando a sua mente, porque ela vai determinar exatamente quem você é. A fome de escrever uma nova história. Fale comigo, eu tenho fome de escrever uma nova história. Você sabe essa fome de escrever uma nova história que tirou muitas pessoas do fracasso para se tornar mais do que vencedor? Nós estamos diante de um caso aqui hoje, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizer que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedor, olhando a vida dele, é antagônico, é um paradoxo, é uma contrariedade, é um antônimo, é tudo errado. Você fala, meu Deus, como que pode esse homem viver o que viveu dizendo, eu sou mais do que vencedor? Só que a grande questão é que ele está com fome de escrever uma nova história. A minha oração, querido, é que você saia dessa celebração hoje com fome de escrever uma nova história a teu respeito, de parar de repetir as derrotas, de parar de reviver momentos difíceis, de cortar esse negócio pela raiz de uma vez por todas. E você pode, sozinho não, mas pelo sangue do Cordeiro, Ele vai lá e corta na raiz, liberta, te abençoa, cria uma nova imagem sobre a tua vida. E acredite, as pessoas vão perguntar no teu trabalho o que aconteceu com você. Aí você vai falar, maquiagem nova, não, essa aí eu já conheço. Eu comprei uma camisa nova, não, essa aí também. É porque o teu rosto está diferente, alguma coisa aconteceu, porque é uma nova história, uma nova vida. Eu creio que Deus vai começar a desenhar, querida, a perspectiva dele sobre a tua vida. A história é a mesma, mas a perspectiva não é. É olhar com os olhos de Deus. E acredite, você vai se assustar quando você pedir para Deus, Deus, revela a minha história na sua ótica. Revela a minha história quando o Senhor está comigo, enquanto passei pelo que passei, seja momentos bons, sejam momentos difíceis que eu vivi. A gente está falando aqui daquele que é o dono da frase, o apóstolo Paulo. Ele faz isso acontecer na vida dele. 30 anos de ministério com muitas dificuldades, mas ele vai desenvolvendo isso numa maestria. Ele vai vendo dentro da sua história não só parte positiva, corta o negativo e deixa o positivo. Não, deixa o negativo junto com o positivo, deixa tudo junto. Eu não sou bom de cozinha não, mas eu sou um ótimo observador.
e também degustador. Eu fiquei muito à vontade, se o assunto for churrasco e tal, estou precisando de um degustador para saber. Mas eu vejo fazendo um bolo, e eu percebo que tem ovo, tem farinha, tem fermento, às vezes um pouquinho de sal. Sim? Fala mais uma coisa aí. Açúcar, leite, tudo bem. Está tudo ali, não está? E às vezes uma baunilhazinha, ou então laranja, se for de laranja. Está tudo separado. É interessante, né? Porque aqueles ovos que estão ali, coloca num copo e bebe. Dá ruim, não dá? Pega o fermento, joga uma aguinha nele e bebe. A farinha, açúcar, ok. Pega separado e vê que negócio ruim que é. Mistura tudo, bate, põe para assar, come. Aí você fala, uau, como que um salgado com amargo, com isso, com tudo, no final dá uma coisa linda. Assim é a receita da tua vida. Você não precisa eliminar o amargo, você não precisa eliminar o que está ruim. Põe tudo, porque Deus não quer só colocar o que é bom, Ele quer colocar tudo. Ele quer pegar todas as partes da tua história, até aquela que você diz é ruim, põe lá. Porque quando misturar, colocar no forno de Deus, vai ficar delicioso. Pode dar uma salva de palmas, vai ficar delicioso. Ah, vai ficar delicioso. Separado ninguém quer comer, gente. Mas quando está pronto, é desejado. Sabe por quê? É a nossa vida, é a tua história. Não precisa negar a tua história. Você só precisa olhar para ela como Deus vê. Ele vê o passado, presente e futuro numa só receita. Você só está no presente agora e amargando o passado e com medo do futuro. Mas Deus está dizendo, meu filho, fique tranquilo que a receita está perfeita. Está tudo na medida, está na balança de Deus. Mas Senhor, está muita coisa amarga aqui. Não, está um pouquinho mais, só para poder ficar mais gostoso. Porque quando eu misturar o amargo com doce, quando eu colocar tudo isso, você vai ver o melhor chefe da história. Você vai ver o final disso, como vai ser. E eu vejo pela minha realidade, vejo pela tua realidade, pelas pessoas que eu convivo há muitos anos, que eu olho a história delas e falo, meu Deus, deu ruim. Não, deu bem. Porque Deus é capaz de pegar maldição e transformar em bênção. Pode celebrar aí. Oh, igreja, dá um glória a Deus em nome de Jesus. O nosso potencial não é enraizado na história. Pasme com isso. O meu potencial, querido, é formado pela maneira que eu interpreto a minha história. Você precisa encontrar algo que você quer muito. Encontre alguma coisa que você deseja muito. Você precisa de um combustível que move a tua vida, que provoque a tua vontade, que dê a sua disposição de entrega. Você precisa saber o que acende sua própria faísca para poder iluminar o mundo. Na verdade, eu não sou muito de ler sobre essas pessoas, mas Oprah que fala sobre isso. Ela contando a história dela, as dificuldades que ela passou, e ela diz, você precisa saber o que acende sua própria faísca, para poder depois iluminar o mundo. Tem uma coisa aí que vai te acender, tem uma circunstância da tua história, até mesmo negativa, que te acendeu. Tem uma injúria, tem uma indignação, tem uma vergonha, tem uma festa, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim, tem uma fala ruim, algo que você vivenciou no passado, que fez você acender uma faísca de vontade de viver, de vontade de vencer. E aí você começa a olhar a tua história como eu vi a minha, porque me passou assim rápido um vídeo da minha vida em algumas fases aqui da igreja, enquanto a gente adorava. Eu estava torcendo para o Ronan continuar, não parar. Eu falei, hoje ele não vai parar não, vai deixar só o fluir mesmo. Mas ele parou, eu falei, então eu tenho que entrar, não tem jeito. Mas naquele momento ali eu via Deus me curando, me levando. Então o primeiro nível você aprendeu. O segundo nível, não apague o fogo do Espírito. Vamos falar juntos? Mais alto, 1, 2, 3. Não apague o fogo do Espírito. Você vai ler um texto enorme comigo, 1 Tessalonicenses 5,19. Olha que grande. Não apagueis o Espírito. Acabou. Apóstolo, decepção. Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aí o apóstolo Paulo gera uma expectativa e todo mundo, o que ele tem a dizer? Não apagueis o Espírito.
Por que ele diz, em uma frase tão pequena, em uma ênfase tão absurda, para uma igreja que precisava de instrução, e diz apenas isso? É porque o que ele está dizendo pode ser pequeno, mas é profundo. Pode ser pequeno, mas é muito importante. A segunda lição que eu trago para você hoje, para que você que está cansado de lutar, um dia esteve, um dia vá ficar: não apagueis o fogo do Espírito. Se a gente ignorar a voz do Espírito Santo por tempo, vai ser o suficiente que a frequência, a intimidade com Deus vai começar a endurecer o teu coração. Quando a gente perde o tato, perde o time, perde a pegada, olhe bem, cada pessoa recebe ou sente ou percebe Deus à sua maneira, amém? Então a gente não fica aqui olhando se alguém está pulando, rodando no chão. Às vezes eu ensino isso para te deixar à vontade, ou se você está assim, né? Eu só peço para descruzar o braço, às vezes as mãos, porque na libertação, né, pastora Adriana? A gente pede porque às vezes é uma área que você tem que ficar mais à vontade. Então não é nem porque, né, você está ali travado, está guardando coisa aí, tem que... Mas é só uma dica. Mas ao mesmo tempo, a gente não mede espiritualidade por sensações, porque cada um tem a sua experiência, sim ou não? Mas se você perde a intimidade com o Espírito Santo, você perde a sintonia, você perde a frequência, e você está num ambiente da presença sem sentir a presença. Você não precisa ficar em crise por isso, dizendo: apóstolo, meu Deus, eu vi tanta gente chorando, eu não chorei. Irmão, choro não define santidade, e muito menos espiritualidade. Mas a liberdade do choro é uma coisa maravilhosa. Eu choro mesmo, porque eu me sinto livre, me sinto à vontade. Eu vejo Deus me curando. Eu vejo que muitas coisas que eu precisaria de dias, de repente uma manhã como essa, em 30 minutos de louvor, uma palavra, Deus vem com bisturi de fogo do céu e arranca o nó do lado da alma. Sim ou não, gente? Faz uma obra. Acredite, é possível isso acontecer. Mas sabe o que acontece? Quando você perde o time da voz, você já não distingue mais a voz do Espírito, porque você perdeu a intimidade com Deus. Já não tem mais uma busca, já não tem mais uma entrega, não tem mais o quebrantamento. A alma está tão envolvida com tantas coisas, a mente está tão envolvida com tantos projetos naturais, que te roubam uma experiência, seja aqui ou no seu chuveiro tomando banho, ou dirigindo o teu carro, que a presença de Deus vem. Eu não vou perguntar quem sente ou não sente, mas eu imagino que muitos aqui como eu, vivem momentos assim. Mas isso Deus não deu a algumas pessoas, Ele entregou a todos que quiserem. Então cuidado para que você não perca e fique uma pessoa endurecida, e não é capaz mais de ouvir Deus falar. A palavra que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz, não apague, ou diz, não apagueis o Espírito, a palavra que ele está usando aqui é como se a voz do Espírito evaporasse, como se ela secasse, evaporou, eu não sinto, a voz, ela estava aqui dentro, era um rio que brotava, que movia, mas sumiu de dentro de mim. Hoje o Espírito de Deus vai reaver, vai reavivar, vai reacender essa voz interna, essa presença poderosa, essa graça, meu Deus, essa coisa maravilhosa que nos move, que nos anima, que na hora que você está cansado de lutar, parece que é uma voz forte que te acorda e fala, vai, continua, você vai vencer. Quem quer receber esse retorno, esse mover de Deus aí? Dá um glória a Deus aí, porque é o que Deus vai fazer. Graças a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que nós somos uma fogueira. Nós somos uma fogueira. Então aqui, cada galinho dessa fogueira representa cada pessoa que está aumentando essa fogueira. Hoje está aumentando a fogueira. Mais membros, mais ovelhas, mais pessoas que estão conosco, que estão aumentando a fogueira. Uma pessoa que vive fora, ele apaga rápido, porque ele não tem combustão, ele não tem como manter um fogo muito tempo. Por isso eu me junto às pessoas, por isso que eu estou aqui. Então a segunda lição é muito clara, não apaga. Só que o apóstolo Paulo está dizendo isso por quê? Porque pessoas ficam tentando abafar o fogo, jogar água no fogo. Joga um pouco hoje,
só deu um probleminha, mas continuou o fogo. Joga um pouco amanhã, mas de repente joga um balde de água fria na tua fogueira. E aí você está percebendo isso acontecer, pelo ambiente que você está, as pessoas que você convive, as decisões que você tomou, as escolhas que você fez. Você percebe que aquela paixão está indo embora, aquele desejo não está mais. É natural que a gente logo externaliza isso para outras coisas. Não, eu não sinto a presença de Deus porque a igreja não tem mais a presença, as pessoas, minha célula não é mais a mesma. Eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo, é porque dentro de você o fogo está se apagando. Por quê? Porque pessoas estão apagando, abafando com palavras, com incredulidade. E você mesmo está se auto-sabotando quando você diz algumas coisas a teu respeito. Se nós somos essa fogueira e todos os dias alguém está apagando, o princípio aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é que vai chegar uma hora que vai amortecer o calor da chama. Tem uns que a chama está fraquinha, sabe o gás acabando? Você está cansado de lutar e pior, está sem combustível. Porque tem gente que está cansado de lutar, mas o tanque está cheio, quem está entendendo? O tanque está cheio, eu estou cansado, mas o tanque está cheio. Pode falar o que for, eu já vou acender esse fogo de novo, porque tem combustível aqui dentro, e eu vou acender. Agora, o princípio aqui é aquele que está no nível, quase apagando. Se a pessoa continuar a jogar água nessas chamas, vai chegar um momento que é muito triste, gente. É muito triste você ver uma pessoa que foi tão apaixonada por Deus. Por Deus. Ela tinha uma paixão, uma vontade, uma decisão, e que hoje está em casa, mal vendo esse culto aqui, ou mesmo aqui dentro, mas empurrado, como se estivesse dizendo que hora que esse pastor vai acabar de pregar. Por quê? Porque acabou, porque apagou. Mas o Espírito Santo falou comigo hoje. Ele falou que ele vai acender, mas vai acender com força mesmo, irmão. Se o graveto estiver seco, vai pegar forte. Ele já está acendendo, já está movendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a ideia aqui é essa. A palavra que ele usa no grego é extinguir, abafar, suprimir, desligar, sufocar e reprimir. Extinguir, abafar, reprimir, desligar como um fogo, sufocar um fogo, reprimir uma pessoa. Então a ideia é apagar usando muita água, ou então tirando o oxigênio do fogo, tirando a possibilidade. Então ele está dizendo, não apagueis o espírito. É um texto pequeno, mas ele está dizendo, cuidado, porque as pessoas estão abafando você, estão reprimindo você, estão contrário, estão liberando palavras, jogando água, estão tirando o seu oxigênio, para que você possa ter um fogo alto, ministério, resultados. Então essa fogueira se apaga quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu escrevi aqui, olha. Às vezes, porque temos medo do que vai acontecer após obedecermos. Sabe por que muita gente tem medo de um culto pentecostal? Porque ele tem medo de Deus falar com ele. E tem medo de ter que abrir mão de algumas coisas que ele já sabe há muito tempo que tem que abrir. Ele já sabe, só que aí ele fala, Deus, fala através do pastor, Deus já falou. Só que a gente tem medo que o Espírito Santo fale dentro de nós, porque ele fala. E o fato de você começar a exercitar essa voz, por isso que ele fala, não apagueis o Espírito, ou seja, mantenha a voz dele, mantenha o fogo, mantenha o fôlego, mantenha o oxigênio do Espírito, mantenha a presença dele. Então aqui ele está falando exatamente sobre essa questão, a gente tem medo. Eu tenho um livro na minha biblioteca, e eu até confesso com vergonha, eu ganhei, não diretamente do Reinhard Bonk, é o evangelista, né, que por muitos anos pregou na África, alcançando milhões de pessoas com a sua palavra. Reinhard Bonk, eu estava numa conferência e um dos discípulos dele, Daniel Kolenda, que era, aliás, o discípulo dele, me deu esse livro. Ele estava na minha estante, com plástico ainda. Eu não tinha chegado nele. Eu confesso a derrota. Sabe aquele livro que você ganha e fala assim, deixa que uma hora eu pego? Eu estou escrevendo essa palavra e meus olhos foram lá para a estante. Tem bastante livro. E eu comecei a ler, e de repente eu olho assim, de longe, Vivendo uma Vida de Fogo. O tema do livro, Vivendo uma Vida de Fogo, Reinhard Bonk. Ele já é morto.
E eu peguei o livro, é a autobiografia dele. Eu já conheço a história dele, claro que não toda, mas eu já conheço a história dele. E na hora que eu peguei o livro, não tinha tempo hábil para eu ler o livro inteiro, é muito grosso antes de eu pregar hoje para você. Mas eu folheei, sinceramente, vi fotos, vi os eventos, confirmei o que eu já sei de Reinhard Bonnke, um homem que ele tinha uma frase da vida dele. Desde a sua juventude, ele sempre declarava: a África será salva. Qual a frase? Isso era o fogo que queimava dentro dele. Era o que movia, era a faísca dele, era o chamado, era a paixão dele. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabia, o pastor que prega na África. Então isso queimou muitos anos. E por muitos anos ele fazia pregações para 1 milhão de pessoas. Você sabe quem está numa reunião com 1 milhão de pessoas? Reinhard Bonnke. Sabe que é se converter 100 mil pessoas num culto? Reinhard Bonnke. Só que ele ficou enfermo, mesmo curando muitos enfermos. Ele foi usado por Deus até o limite da vida dele. Mas ele levantou um discípulo chamado Daniel Kolenda. Eu conheci Daniel Kolenda ainda antes de Reinhard Bonnke morrer. Quando eu ouvi Daniel Kolenda, veio aquele preconceito, porque a gente tem muito preconceito com discípulos, né? A gente quer ouvir só o que está lá em cima. Só que a gente tem que quebrar o preconceito. Porque Deus, quando levanta alguém, Ele está levantando em níveis maiores ainda. E a gente tem preconceito, sendo que Jesus nos ensinou o discipulado. Que você levanta discípulos como Pedro, que fez algo muito grande na história da igreja. E se a gente pudesse dizer, eu queria Jesus, não, Pedro fez. Mas a grande questão é que eu vi ele pregando, mas ainda era vivo ainda Reinhard Bonnke. Inclusive ele que apresentou o discípulo e disse, hoje eu não vou pregar, quem vai pregar é o meu discípulo. E o que aconteceu é que eu percebi que aquela paixão de Reinhard Bonnke estava agora naquele homem, um jovem pregador, que havia recebido a mesma chamada. Talvez ele nasceu e tinha lá os sonhos, mas ele começou a dizer, a África será salva, igualzinho o seu discipulador. Reinhard Bonnke morre, eu vi há dias uma foto, Daniel Kolenda pregando para milhares e milhares de africanos. Por que eu estou dizendo isso para você? O nome do livro é esse. O nome do livro é esse, Vivendo uma Vida de Fogo. Só que muitas pessoas tiveram fogo na sua vida, mas durou meses, durou anos, durou uma década e acabou. Você conhece, eu também conheço. Estamos julgando? Não, porque quem está de pé, cuidado para não cair, vamos lá. Mas o que nos entristece, que alguém que teve tanta paixão por algo hoje está morto, porque apagou o fogo. Está lá, a fogueira está lá pronta ainda. Só que tem um fogo pequeno, talvez quase nada, que precisa de ser reavivado. Nós estamos para viver um grande avivamento. A janela foi aberta, os céus se abriram. Hoje aqui no louvor, Deus confirmou com 2 profetas o que Ele já estava falando comigo ontem. Eu vou te falar o que Deus falou. Você quer ouvir ou não? Então você tem que entender uma coisa, tem algo acontecendo. E por que Deus está olhando quem um dia já recebeu? Por que Deus está olhando quem um dia já viveu? Por que Deus está olhando para a gente que um dia Ele já usou? Existe uma metáfora, aliás, não existe uma verdade de Deus aqui. O que me chamou a atenção de Reinhard Bonnke é que ele morre, mas a paixão dele continuou através de um discípulo, de uma equipe enorme, não é só ele, tem uma equipe de milhares de pessoas que continuaram apaixonados fazendo o que ele fazia. A morte dele não matou o sonho dele, a morte dele não apagou o fogo dele. Tem muita gente viva, mas o fogo está apagado. Mas tem uns que já morreram, mas o fogo continua queimando. Deus quer lhe dar uma unção que vai alcançar a sua geração, querido. Você sabe o que mais me apaixona? É alguém que consegue chegar até o final, ainda com a chama muito acesa. Líderes, não só pregadores, eu falo empresário, eu falo você na tua área, apaixonado pelo que você é, porque você é um homem, um pastor do mercado, você é uma pastora do mercado, onde você está trabalhando, Deus te usa para resgatar, para tocar pessoas. Não se sinta fora de dizer apóstolo, isso é só para os grandes evangelistas, isso é só para... Não, é para você. O que me apaixona é ver pessoas que vai lá no final, a pessoa está tão apaixonada pelo que fazia, mas o que mais me apaixona não é isso. O que mais me apaixona é quando essa pessoa está ausente. Não precisa morrer não, mas quando ela está ausente e quem está presente continua mantendo a mesma chama, a mesma unção, a mesma graça, a mesma vontade, que é o desejo nosso. Agora, quando isso é trazido para o reino, é trazido para o ministério, a pergunta é, que fogo é esse que uma pessoa pode sustentar por gerações?
Que fogo é esse que alguém pode manter, mesmo quando jogaram água, o fogo está lá. Mesmo que vieram intempéries, o fogo está lá. É o fogo que Deus está trazendo para essa igreja, trazendo para a sua vida, meu irmão. Não é você mesmo, Deus está acendendo uma chama do Espírito dentro de você, que não vai ter quem abafe, não vai ter quem tire o oxigênio, vai ter quem jogue água. Vai aumentar, jogar água vai aumentar a labareda, vai aumentar mais o fogo, vai aumentar mais a sua paixão, vai aumentar mais a tua vontade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! O pastor da maior igreja primitiva se chama Timóteo. Ele era pastor de uma mega igreja chamada Igreja de Éfeso. Um jovem pastor de uma grande igreja. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele está escrevendo para um jovem pastor de uma grande igreja. Olha o conselho que ele dá 2 vezes para Timóteo. Primeiro, em 1 Timóteo 4,14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Por que Paulo está dizendo para o maior pastor, pelo pastor da maior igreja, um jovem como Timóteo era, que era a igreja de Éfeso, de um proeminente, uma igreja de influência, ele diz: não negligencie a profecia que está sobre a tua vida, não negligencie a imposição de mãos que foi colocado. Ele diz novamente, 2 Timóteo, será por que ele repetiu? Será que Timóteo precisava? Com certeza precisava. Por esta razão, 2 Timóteo 1,6, 2 Timóteo 1,6 diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas, agora ele fala mais pessoal, das minhas mãos. Por que Timóteo teve que ouvir isso de novo, gente? Porque estava vacilando em algum nível, porque estava enfraquecendo, porque de alguma maneira estava perdendo a fé, de alguma maneira estava cansado de lutar, e o Timóteo recebe uma palavra do pastor dele: não negligencie, reaviva, tem um dom dentro de você. Eu impus as mãos sobre a tua vida, eu sou testemunha. Eu estava na hora que a profecia veio sobre você, e Deus está mandando dizer para você, querido, como apóstolo sobre a tua vida: não negligencies o dom que há dentro de você, não negligencies a chama que está dentro de você. E Deus não deu para alguns, Deus entregou para todos. Todos têm dentro de si um dom espiritual que Deus derramou sobre a tua vida. Você não precisa da igreja para usar o teu dom, você precisa do mundo para usar o teu dom. Lá fora é onde o teu dom será usado para a glória dele, para que as pessoas sejam alcançadas. Ele está dizendo reaviva, ele está dizendo o quê? Reaviva, acende a chama, não deixa apagar, não deixa jogar água, não deixa abafar. Irmãos, o Espírito de Deus está mandando dizer essa igreja hoje. Deus está reunindo essa multidão neste lugar hoje, porque Ele está dizendo: eu estou reacendendo o fogo da minha igreja, eu estou reacendendo o dom dentro de você. O fogo não está fora, o fogo está dentro de você. É uma chama que começa a tomar uma dimensão enorme. O apóstolo Paulo está transferindo para Timóteo, ele está dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Presta atenção, olhe para mim. Não existe outra maneira de se viver o propósito de Deus sem que seja na presença de Deus. Mas isso é óbvio, apóstolo? Sim, claro que é, mas não para tanta gente. Eu não consigo simplesmente viver o propósito de Deus sem estar na presença de Deus. E eu tenho convicção disso, que Deus está reacendendo muitas fogueiras, fogueiras que foram apagadas. Deus está mandando dizer aqui, que foram abafadas, mas Ele está colocando uma chama acesa. Deus manda dizer: querido, eu apóstolo, eu tenho recebido testemunhos pontuais, ministérios sendo reacendidos. Eu tenho ouvido pessoas mandando para mim dizendo uma palavra que eu ouvi, uma ambiência, uma experiência, uma célula que foi, uma conferência, que ele está dizendo: apóstolo, meu ministério está sendo levantado. Sabe o que as pessoas me dizem? Eu fiquei muito envolvido com o meu trabalho. Olhe para mim, preste atenção. Sabe o que as pessoas me dizem?
Apóstolo, eu fiquei envolvido com a minha carreira, eu me envolvi para ganhar dinheiro, eu tive que fazer minhas coisas, eu fui cuidar da minha família, e agora eu estou vendo que Deus está me cobrando, Deus está me reavivando, Deus está me reacendendo, Deus está fazendo algo na minha vida, eu estou vendo que eu quero ser usado por Deus como um dia Deus me usou. Eu digo, não, Deus vai te usar mais ainda do que Ele te usou. Deus não repete, Deus melhora. Deus não repete, Deus amplia, Deus se move. Eu não sei se você faz parte disso, não sei se faz sentido para você, mas pessoas me diziam, eu fiquei tão envolvido com a minha própria vida, eu fiquei envolvido com a minha ansiedade, eu fiquei tão preocupado, veio filho, veio família, veio as coisas, eu fui largando, mas o Espírito Santo está mandando dizer a você, querido, aí entra uma mensagem que o Senhor entregou para mim enquanto a gente estava adorando. Enquanto a gente adorava, o Senhor disse para mim assim: onde as águas passaram um dia, elas vão passar de novo. Deus me levou lá no deserto, de novo, lá naquela história do deserto de Israel e Negueb. Porque você passa no deserto, tem os veios da marca d'água. Ali está a marca d'água. Marca d'água significa original, origem, alguma coisa onde tem uma marca d'água. Ali tem uma marca. Só que você olha o sol quente, não vê nuvem, você não vê nada. Eu já falei dessa metáfora em outras mensagens de mim, mas só para lembrar. E você vê aquela marca d'água. Só que um dia passou água ali. E quando as águas vierem da montanha, você sabe onde ela vai passar de novo? Onde ela já passou. O Senhor disse para mim enquanto eu estava adorando ali. Depois 2 profetas vieram me confirmar a mesma visão. Eu mostrei, eu acabei de escrever aqui agora. Amado, eu sei que Deus já tinha falado, eu já estava convicto para te dizer, mas 2 profetas vieram aqui me confirmar a mesma visão. Um deles veio falar: apóstolo, Deus está mandando dizer que muitas pessoas que estão longe dessa igreja, você que está em casa, ouça isso, que saíram um dia, talvez até amargos, estão longe de Deus, estão secas, Deus vai reavisitar. Eu tinha acabado de escrever a frase, aí eu mostrei para o profeta isso aqui, ó, Deus falou comigo que o lugar onde as águas passaram, vão passar de novo. Deus, se prepare. E a palavra vinha assim: igreja, se prepare para perdoar, para receber, para poder abençoar, porque as pessoas vão começar a entrar. Eu estou só falando o que o Espírito mandou dizer a você, meu irmão. Aí ele disse assim: muitos parentes estão chorando, estão clamando, estão sofrendo, pessoas porque vêm seus filhos, vêm pessoas que um dia foram usadas por Deus. Meu irmão, sabe o que é confirmação de uma coisa que não estava no script, não estava escrito, não estava compartilhado? Aí de repente veio outro pastor e diz: apóstolo, Deus abriu agora a janela, Deus abriu agora. Eu vi uma fonte fluindo neste lugar, as águas se movendo, e o Espírito de Deus falava assim: eu vou passar onde um dia eu já passei, eu vou voltar a passar onde as águas passaram. E Deus começou a falar comigo, não se trata só de salvação, se trata de ministério. Deus começou a falar sobre dons, pessoas que foram usadas por Deus de maneira poderosa. Eu me sinto arrepiado aqui, meu irmão. Pessoas que receberam unção na sua vida, que moveram poderosamente. E diz o Senhor: eu vou passar nos mesmos veios, eu vou passar nos mesmos lugares, eu vou voltar a passar nesses lugares. E diga para eles que o caminho é o mesmo, mas as águas não. São outras águas que eu estou trazendo, são outras águas que eu estou movendo. O Senhor está mandando dizer à igreja: eu não sei, igreja, se você recebe, se expressa em nome de Jesus, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, o que Deus está falando com a gente, gente? O que Deus está falando? Ele vai trazer pessoas de volta, sim, mas Ele também está dizendo: eu vou trazer ministérios de volta. Eu vou trazer ministérios de volta, eu vou me mover novamente, eu vou me mover. É o mesmo lugar, Ele diz: estão áridos, mas a marca da água está ali. Está árido, mas a marca de onde a água passou está ali. Você sabe que, você está entendendo o que o Senhor está falando ou não? Tá, né? Você está entendendo? Você que tem uma graça de Deus, que está seca, está cansado de lutar. Meu Deus, Deus disse para mim assim: meu filho, o caminho vai ser o mesmo, mas as águas são outras. Eu vou passar outras águas. Você sabe o que é que Deus dando ministérios novos, dons, talentos? Você acha que você está vindo para cá, querido, só porque alguém te chamou? Você está vindo para cá porque
você sentiu lá, tá, eu vou lá para o Projeto Vida para ouvir o apóstolo pregar. Você não está entendendo? Deus está formando uma tropa. Eu preciso contar a terceira coisa. Pode ir tocando. Olha, quem quer ouvir a terceira coisa que você precisa saber hoje? Não deixe de congregar. Apóstolo, está onde na Bíblia? Ah, eu amo, né? Fala comigo, não deixe de... Vá comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O autor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Porque tem gente que costumou não congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, dá uma olhada no texto. Deus está lá no final, o dia está se aproximando, então não deixe de congregar. Está entendendo? Os dias estão se aproximando. Para nós é um código, claro, da parousia, da vinda, dos dias, dos últimos dias. Mas o texto está dizendo, como que eu vou me manter? Não deixe de congregar. Quando a gente chama para aliançar, fazer parte da igreja, irmãos, não é para aumentar o número, não é para a gente fazer contagem. A gente se apaixona pela história de vocês. A gente não está apaixonado pelo teu nome, a gente está apaixonado pela tua história. A tua história é o combustível para a gente. A tua história move nós pastores, liderança, líder de célula. A gente sai daqui com vontade de trabalhar mais. Sim ou não, igreja? Porque a gente vê que é possível. Deus pode interferir em qualquer realidade. Deus pode. Agora, qual que é o texto aqui? Qual que é a ideia? Não fique em casa. Fala comigo? Não fique em casa. Está dizendo não deixe congregar. Não fique em casa. Apóstolo, mas é para ficar ou não é ficar? No momento é para não ficar. Já teve momento de ficar. Mas o momento agora tem gente que parece que não entendeu ainda. Ele ainda está ficando. Só que é hora de não ficar em casa. Deixa eu te falar em alguns minutos. Apesar de que estou despreocupado com o tempo hoje. Eu preciso entregar a você a mensagem. As pessoas, elas tendem a não ir à igreja e a ficar longe dos outros cristãos quando estão desanimadas. É estatística que eu vou te mostrar, e bíblico, porque tem a ver com o entendimento do texto. Existe uma infinidade de razões pelas quais as pessoas se afastam de uma igreja. Pastores, preste atenção que afastam a pessoa de uma igreja. Talvez elas fiquem constrangidas porque a sua fé não está operando tão depressa quanto deveria. Esse é um dos motivos, por incrível que pareça. Ela está com a gente aqui, mais que vencedor, mas está cansada. Ela está ouvindo um testemunho, mas não quer contar a história dela, porque ela diz, meu Deus, como que eu vou? Deixa eu te dar um outro dado aqui muito importante. Muito importante. Talvez elas fiquem constrangidas, né, por esse aspecto. Talvez você não queira que as pessoas saibam que você ainda luta contra os mesmos problemas do teu passado. Esse é outro motivo. A pessoa está cansada dizendo, eu não vou ficar contando na minha célula a mesma coisa, eu estou passando vergonha. Eu não vou falar de novo que o meu problema é o mesmo que eu tenho há 10 anos, entendeu, pastores? Aí sabe o que a pessoa faz? Ela se afasta. Ela prefere ficar em casa. Ah, eu vou assistir o culto na internet, às vezes nem assiste o culto. Ah, eu vou ser crente em casa, vou ler a Bíblia sozinho, eu vou fazer do meu jeito. Só que isso é uma mentira do diabo. Porque se tem uma coisa, se tem um ambiente que restaura, é a igreja. Se tem um lugar que vai fazer você se sentir bem, e não só se sentir, mas estar bem, é a igreja. Então não é só uma escolha que eu faço de ir lá ver meus irmãos e meus amigos. Não é porque o lugar é bonito e tem música bonita. É porque a igreja é necessário para o meu crescimento. A igreja é importante para a minha saúde cristã, fé cristã. A igreja é importante para aquilo que vai acontecer nos próximos dias. A igreja me instrui a enfrentar os desafios que virão. A igreja é necessário para que eu possa cumprir a missão que Deus colocou sobre a minha vida. Então o que acontece? A pessoa, ela permite que esse constrangimento desanime. Eu fiquei pasmo quando eu fiz um estudo sobre esse texto aqui. Quando fala sobre não deixe congregar, e os estudiosos dizendo, sabe o que traz? Eu pensei, é o pecado. Olha, o que afasta a pessoa é o mundo, é o brilho da luz do mundo. Também. Mas muita gente deixou de congregar por vergonha, porque se sente inadequado, porque acha que todo mundo está se dando bem e ele não. Deixa eu te dar uma ideia mais importante sobre isso. Você precisa da força da igreja, do testemunho da igreja, do encorajamento das pessoas, a força de quem está do teu lado.
o testemunho daquela pessoa na célula. Gente, quando você ouve algo, aquilo te encoraja, sim ou não, irmãos? Porque você está desanimado, caído, derrotado, de repente tem um testemunho, alguma coisa, você fala, meu Deus, se ele pode, eu posso. Se ele pode, eu posso. Se ele pode, eu posso. Porque você começa a olhar, meu Deus, parecido comigo. Na quarta mesmo, muitos testemunhos, foi aleatório, foi muita vontade. Mas eu fiquei me perguntando pessoas aqui sobre crises. Teve gente que me ligou no outro dia, apóstolo. Graças a Deus, muita gente lembrou nem da palavra, mas lembrou daquelas palavras que foram dadas por vocês, conselhos que foi dado por alguém que já passou uma luta. Aquela pessoa guardou aquilo e falou, meu Deus, vai mudar, vai como é que é? Vai terminar? Não, vai passar. Foi a frase final que a gente ouviu, vai passar. E alguém me replicou isso para mim, por quê? Porque você precisa estar num ambiente onde pessoas estão dizendo, você pode fazer, você consegue, você é capaz. A palavra deixemos, louco isso, né? Etimologia significa a raiz da palavra, significa fora, embaixo, atrás. Sabe o que ela significa? Coloquei para vocês saber. Olha como que a pessoa que foi deixada, ou deixa, significa, foi deixado para fora, colocado para baixo, deprimida e muito para trás em relação a todos os demais. Então quando ele diz assim, não deixe de congregar, ele está dizendo, você que foi colocado para baixo, para fora, se sente abaixo de todo mundo, ele está dizendo, vem congregar. Porque quando eu estou congregando, eu recebo um fogo, eu reacendo a chama, eu me lembro quem eu sou, eu me lembro quem é Deus na minha vida. Está entendendo, gente? Então por que o diabo não quer que você vá à igreja? Quer que você fique em casa? É porque quando você entra neste lugar, meu irmão, é o lugar onde você vai ser resgatado, vai ser restaurado, vai ser abençoado, vai ser batizado no Espírito Santo, vai ser reanimado. Não tem preço, paga o preço que for necessário. Moro longe, vem, moro perto, vem, tem dificuldade, vai, vou a pé, vou de carro, vou de carona, vai. Por quê? Porque quando você entra nesse lugar, nasce uma esperança. Não se trata só de uma agenda, se trata de um plano de Deus para poder manter você. Quem está entendendo isso, por favor? Irmãos, hoje é uma reunião muito importante. Se você entende isso, olhe bem, a ideia do diabo qual que é? É que você canse de lutar e você pare. Eu quero falar para quem está em casa. Cadê a câmera? Vem cá. Eu quero falar para você que está em casa. Mas, fica aqui pertinho. Sabe aquele programa que fala assim, vai chegando, não sei o que e tal? Vai lá. Sabe o que acontece? Você que está em casa, muitas vezes o diabo vai colocar dizendo, não vai lá não, que as pessoas estão felizes demais. Você está totalmente numa condição de sofrimento. Você está vivendo um dia mal. Você não precisa deles. Lê a Bíblia em casa. Sabe o que o diabo diz? Fica lendo a Bíblia em casa mesmo. Você não precisa de estar num ambiente onde tem um monte de pessoas dizendo que é mais do que vencedor, porque isso atrapalha você. Sabe o que o diabo está querendo? Que você fique aí na sua casa. Mas o Senhor está mandando dizer para você hoje, quando Ele diz não deixemos de congregar, Ele está dizendo levanta, decida que existe um lugar onde Deus escolheu para que Ele possa resgatar você, para que Ele possa levantar você. Deus manda dizer para você que está dentro de um quarto, que está dentro de casa, apóstolo, o senhor está falando aí, mas eu vou no culto da noite, tá bom, Deus te abençoe. Mas Deus está mandando dizer para aquele que está há muito tempo sem congregar, sem tomar ceia, sem buscar presença, porque é longe, por causa de qualquer outra coisa, Deus está mandando dizer, eu quero restaurar, eu quero reacender a chama, eu quero te levantar, eu quero te acordar. Deus manda dizer para você, e agora a igreja vai dizer, eu vou contar até 3, filma a igreja toda agora, hein? Vou contar e você vai dizer junto comigo, bem forte, não fique em casa. Tá pronto ou não? Então, 1, 2, 3, não fique em casa. De novo! Não fique em casa. De novo! Não fique em casa. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabe o que Ele quer mostrar? Eu termino ensinando você esse princípio. Ele está dizendo, não ficar em casa, não deixe congregar, como é costume de alguns. O que Ele está dizendo? Ele percebeu que na igreja muitas pessoas pararam de ir na igreja.
Ele percebeu que as pessoas começaram a negociar essa possibilidade. Não é só agora, estou falando 2000 anos atrás, a igreja começou a enfraquecer. Ele disse, olha, as pessoas estão acostumadas, quando estão passando uma dificuldade, uma vergonha, não ir para a igreja. Quando ela se sente abaixo dos outros, não vou para a igreja. Sendo que a igreja é o lugar que te cura, que te levanta. Aí ele usa assim, faça admoestações. Faça o quê? Eu gosto muito da Bíblia, porque ela está centrada em um contexto, uma cultura. Essa palavra admoestações em grego significa um capitão diante de uma tropa que está pronta para entrar na guerra, e ele vai do lado dela, primeiro, dizendo o tamanho do inimigo, sem mentir, sem enganar, sem maquiar. Ele vai no meio da tropa, dizendo, olha, o inimigo é grande, nós vamos enfrentar algo muito grande essa madrugada. Vamos entrar numa grande batalha. É o capitão fazendo admoestação. A palavra usada em grego, lá em Hebreus, significa um comandante em chefe numa tropa, onde ele está falando, discutindo. Ele está encorajando e dizendo, olha, não desanime, não desista, continue. Só que quando ele termina a fala dele, esse homem começa a admoestar. As pessoas estão todas de pé. Vamos ficar de pé, vamos falar para poder fazer. Está lá todos os soldados de pé. Aí sabe o que ele faz? Eles estão prontos, estão com as suas armas. Nem sei como é que vai me filmar aqui. Vamos lá, estão com as suas armas, estão com os seus desafios, sabendo o tamanho do inimigo. O capitão não disse que vai ser fácil. Ele disse, talvez a gente vai até morrer na madrugada, que a gente pode perder a batalha. Só que ele, vira para lá agora. Só que ele, quando você está aí pronto, vai lá, igual soldado, se prepara aí, larga os braços, cruza os braços. Ele vai no meio da tropa. Eles estão prontos. As batalhas normalmente acontecem na aurora, acontece quando o dia está nascendo. Todas as batalhas épicas é na época onde começa pela manhã para ter o dia inteiro para a batalha. Os soldados prepararam a noite toda, estão armados até os dentes, estão prontos. E ele começa a fazer admoestações. Ali tem gente cansada, tem gente com problema, tem gente com filho em casa doente, tem não sei o que, tem luta na família, tem o que for, mas ele é um soldado. Ele tem uma batalha para enfrentar. E o capitão começa a admoestar dizendo, você vai conseguir, nós vamos vencer, essa batalha é nossa, nós vamos chegar amanhã de volta para casa, e a batalha vai nos dar o doce da vitória, vai nos dar a alegria da vitória. Ele está demonstrando, dizendo, vamos para cima, nós vamos vencer. Será que você entende isso? Mais alto, igreja do avivamento, mais alto, igreja do avivamento. O Espírito Santo está admoestando a igreja. Nós vamos vencer. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você sente a presença de Deus neste lugar. Ah, meu irmão, mas o Senhor está mandando dizer a você que está cansado de lutar, eu estou com você nessa batalha. Pode entrar, eu te darei a vitória. Aleluia! Existe uma tarefa de Deus para a sua vida. Deus vai fazer você se lembrar de pessoas que estão cansadas, e Deus vai te usar para admoestá-las. Lembre que a palavra admoestação é um comandante diante de uma tropa, declarando com firmeza a verdade. A luta é grande, mas o Senhor é poderoso. Escreve no WhatsApp, telefone, mande carta, telegrama, não sei o que você vai usar, código Morse, fumaça, mas fale com alguém essa semana. Deus vai te usar. Isso é ministério. Fale com alguém. Diga para ele uma palavra de coragem. Qual a palavra? Deus vai te dar a palavra. Você acredita nisso? Deus vai te dar. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, sim ou não? Sim. Mas em Cristo. Porque esquece às vezes do final, né? Você não é vitorioso sozinho, você é vitorioso em Cristo. Até porque não dá para vencer esse mundo sem Ele. Não dá para suportar, manter-se fiel, firme, aliás, sem Ele. A gente fala disso tudo, grita, tá? Eu venho com coragem aqui em cima, porque eu sei que nele eu sou vencedor. Porque senão a gente não suporta, o corpo não suporta, a alma não suporta, a mente. A gente não consegue vencer as batalhas sempre. Por isso que é uma coisa fundamental, querido, que mudou a história de todo mundo aqui. É a confissão. É o quê? Confissão. Que confissão, apóstolo? Confessar
confissão ou confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Todo mundo faça isso agora, entenda o poder dessa confissão. Diga comigo, a igreja: Senhor Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu único Salvador. O sangue derramado na cruz foi por minha causa, me salvou, me resgatou do inferno e da morte. Eu declaro: Tu és o meu Senhor. Amém. Essa oração feita, amém, celebre. Graças a Deus. Essa oração, querido, a gente faz todas as vezes que puder. Nunca deixe de fazer, porque você já é salvo. Mas talvez você tenha feito pela primeira vez. Mas talvez você tenha feito um dia, mas nunca entrou em você, porque a palavra não lhe veio, o entendimento não lhe veio, o conhecimento não lhe veio. Mas hoje Deus está dizendo: você está cansado? Na verdade eu te faço vencedor, mas é nele. Por isso, você confessou Jesus como Senhor e Salvador, vou contar até 3, vai ter festa aqui. E você sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você trouxe alguém, venha. Se você está visitando, venha. Apóstolo, eu tenho que ir por quê? Porque eu estou lhe convidando para a maior experiência da tua vida, de dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador. Mas por que eu tenho que fazer isso? Você não tem que fazer. Não, você não tem. Religião que manda fazer. Você precisa entender na tua vida que sem Ele você não vive, que a presença dele muda todas as coisas. Vamos lá, você está pronto? 1, 2, 3! Faz barulho, igreja do avivamento. Sai do teu lugar, você que hoje entrega a vida para Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir, sai do teu lugar. Pode vir. Faz barulho, igreja do avivamento. Levanta a tua mão que você quer entregar a vida a Jesus. Isso, quem levantou a mão, venha. Pode vir aqui na frente. Tem alguém para cuidar de você aqui. Pode chegar aqui. Pode vir. Esperar para quê? Esperar para quê? Esperar para quê? É uma decisão. Mas meu apóstolo, vem, pode vir, sai. Pode vir, porque nós queremos, sabe, abençoar você. É um novo tempo, é uma nova história de Deus na tua vida. Pode vir. Pode ficar do lado de cá também. Pode vir. Pode vir. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente. Pode saber. Mas eu vim aqui só para visitar. Não, você pensa que veio. Deus te trouxe aqui. Eu vim aqui só para ver o batismo do meu neto. Não. Eu vim só para ver aqui a aliança, não sei de quem. Não. Você veio porque Deus marcou essa manhã para resgatá-lo. Não é nada a ver com a sua religião, nem com nada a ver. Tem a ver com Jesus. É uma decisão que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda a nossa caminhada. Você que está aqui nesse lugar, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma liberação. Pode vir. Ninguém fica sozinho aqui não, gente. Pode vir. Pode vir. Tem mais alguém? Venha. Consolidadores, fiquem atentos. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Venha. Sabe por quê? Porque a nossa festa hoje é grande. Não é só aliança, batismo, mas é salvação. Por que esperar? Por que esperar mais? Pode vir. Chega mais para frente, por favor. Mais para o meio aqui, por favor. Mais para frente, para o meio. Vai chegando. Vem mais para frente aqui. Deixa eu ver vocês. Isso, fica mais à frente. Eu estou esperando. Quem está em casa, fala com a gente nesse telefone, pelo amor de Deus. Dá um help aí, pede ajuda. Fala alguma coisa que nós vamos até você. Você quer entregar a vida para Jesus, quer fazer parte dessa igreja, enfim, fala com a gente agora. Quem recebeu essa palavra? Graças a Deus. Enquanto eu estou falando, você pode vir ainda. Se você trouxe alguém, pergunta educadamente: você quer que eu te leve lá na frente?
Frequentar uma igreja salva alguém, gente? Não. Eu preciso entregar a vida a Jesus. Oh, meu Deus, faz festa, igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Frequentar não salva, o que salva é Jesus. Vir à igreja pode ser bonito, mas entregar a vida a Jesus, aí sim, a vida da gente muda. Deus está fazendo obra neste lugar. Deus quer alcançar toda a tua casa, as pessoas à sua volta. Deus está reacendendo a missão da igreja. Tem gente vindo, gente. Se tem gente vindo, tem festa. Se tem gente vindo, tem mover. Tem movimento do Espírito. Seja bem-vinda, fica bem perto de mim aqui. Jesus salva. Jesus Cristo salva. Essa é a obra do Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Por que esperar? Próximo domingo não. Próximo mês não. É hoje que Deus está marcando a tua vida. É hoje que Deus está escrevendo o teu nome no livro da vida. É hoje que você está voltando para Jesus. Hoje foi lembrado de você que um dia já foi cristão, já serviu, mas está afastado de Deus. Deus está falando: volta hoje, volta hoje, volta hoje. Só vem, só vem. Vem, querida, vem, 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 vem. Mas vem logo, vem logo. Só vem. Esse dia eu falei aqui, né? A pessoa fala assim dentro dela: mas eu tenho que primeiro explicar. Só vem. Depois você explica para nós que a graça de Deus diz não para alguém? Não. Aprenda isso. A graça de Deus diz sim para todos que estão querendo. Vocês estão aqui no altar, graças a Deus. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Está precisando de consolidação aqui, gente. Ó, o casal aqui. Vamos trabalhar. Tem mais gente. Tem mais gente. Deixa Deus mover. Tem mais gente chegando aqui. Mais casais, gente. Vamos lá. Tem mais gente. Tem mais gente. Essa obra de Deus. Essa obra do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele é que vai. Ele é que move. Ele nos encoraja. Gente, olhe para mim. O tempo hoje é o tempo de Deus para nós. Então, se a gente sair um pouco mais tarde, a causa vale, sim ou não? Vale. Até porque hoje Deus preparou esse tempo tão precioso. Enquanto isso, tem muita gente em casa, tá, gente? Que você falou para ele: volta para casa, volta para a igreja, sai de casa. O que? Ouviu a tua voz. Vocês estão aqui na frente, é uma alegria para nós. Porque, como eu disse, às vezes pode não saber o nome, mas o que nos apaixona é a história. Vocês têm uma história, e você pode escrever uma outra história. E essa outra história vocês começam a escrever hoje aqui. É possível, é possível. Porque a Bíblia diz que Deus apaga o passado e Ele começa a projetar o nosso futuro. Então não há nada que Deus não possa fazer. Eu não conheço a história, mas acredite, eu te garanto, você pode escrever uma outra história. Essa história, sozinho, você não consegue. Até porque, se você estiver, está vindo, Deus está salvando. Pode continuar vindo, eu estou esperando. Até porque, você pode decidir hoje. Mas se você estiver fora da fogueira, o que Paulo disse lá, o apóstolo? Não apagueis. A igreja é importante. Por isso que quem está do teu lado, é muito importante que você nos dê o teu contato. Fica tranquilo que não vai te vender nada, não vai te ligar para nada. A gente só vai te fazer contato dizendo: a gente quer te ajudar. A gente quer poder te direcionar, ajudar você a chegar onde Deus quer que você chegue. Porque daqui uns dias tem um encontro. O encontro é? Né? Daqui logo já tem a próxima fase. Mas Deus começou aqui hoje. Por isso hoje, tem mais alguém ainda ou não? Posso fazer?
Eu quero fazer você que está aqui, fazendo parte da nossa casa, da nossa família, nessa manhã que marca a nossa história. Eu quero apresentar a vocês a nova família de vocês. Olhem para trás e conheçam essa família. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!